Boa noite a todos, bom ter vocês conosco mais uma vez. E eu sou Marcelo, advogado, ator, diretor de teatro, autor, e estamos aqui para poder compartilhar mais uma ideia, mais uma discussão, mais algumas dicas e toques sobre o cotidiano. Eu sou José Lopes, perito judicial, especialista em fraude, atuo na área de compliance. Estamos aqui para poder colaborar e trazer mais um assunto de suma importância para vocês que estão aí do outro lado da telinha para poder nos ouvir. Vai, Ivana. Oi, eu sou a Ivana, sou psicóloga, especialista em terapia familiar de casal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é uma campanha aí que está rodando no mês de setembro. Será que vocês têm ideia do que seja? Cadê aquela nossa imagenzinha? Eu acho que é a campanha do... Será que é essa a campanha? Não sei se é essa. Vou colocar agora, hein? Vamos ver se é essa aqui. Qual é a campanha que a Ivana está falando? É essa? Aí, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É preciso agir. Isso mesmo. Ivana? Quem tem depressão é complicado, né, Ivana? Na verdade, a depressão ela é o gatilho. Ela costuma ser um dos principais gatilhos para o suicídio. Porque quando toda essa campanha aí, né, é por causa do número expressivo que tem de suicídios, principalmente de jovens, né, entre 15 e 29 anos. É um número que é bem expressivo nessa idade. E, segundo algumas pesquisas, pelo menos 32 brasileiros todos os dias tiram sua vida. É o número. No ano, 800 mil pessoas. Né? Assim, não assim, vamos rodar assim, porque assim, interessante porque outro dia eu estava lendo que era cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. A gente está falando em mais ou menos aí, a gente está falando de 1 milhão no mundo, né? E eles não divulgam esses números, você já percebeu? Porque parece que se divulgar, acho que induz, né, a pessoa a poder fazer isso. Não sei qual é o tipo de... É justamente isso que a campanha ela vem dizer, porque as pessoas escondem isso. Inclusive, assim, pessoas que têm na família entes queridos que cometeram suicídio, muitas vezes é proibido falar desse assunto. Então, é como se fosse um tabu falar de suicídio. E a campanha, né, essa campanha ela veio com, não sei se vocês conhecem, né, o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade filantrópica, né, que ela atende ligações pautadas no atendimento não diretivo para auxiliar pessoas que estão pensando no suicídio. Então, junto com o Conselho Federal de Medicina, né, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2015 eles começaram a lançar essa campanha do Setembro Amarelo. Por quê? Porque o número é muito significante. As redes do CVV ficaram lotadas, são um monte de pessoas. Meu marido, inclusive, ele trabalhou no CVV, foi como eu conheci meu marido. Sério? Fazendo o curso do Centro de Valorização da Vida. Na verdade, eu conheci ele no trabalho, mas foi fazendo esse curso que a gente estreitou a amizade, né? Ele me convidou porque ele era voluntário no CVV e ele fazia esses atendimentos, né? Então, é um trabalho super bonito. E eles recebiam tantas ligações que precisavam fazer outras mobilizações e perceberam o quanto que essa conversa era importante para essas pessoas. O quanto ser ouvido, né, era importante fazer com que as pessoas deixassem de pensar em suicidar. Então, é complicado no sentido, né, de quando a gente pensa em prevenção, não é esconder, é justamente dialogar, é justamente informar que isso existe,
fazer com que nós ficamos atentas, né, aos sintomas que apresentam, às vezes, do nosso lado e a gente percebe, acha que é frescura. Né? Então, Existe muito mito, né, também, né, em relação ao comportamento suicida, né? Preconceito vem muito aí, historicamente assim repetido, né? Um preconceito em cima do comportamento suicida, né? Não teve É, também uma história de que havia uma influência, por exemplo, no mundo tecnológico digital em relação a isso, através de jogos, através... Não teve uma história nesse sentido? teve da Baleia Azul, não teve? Exatamente isso, não Teve, teve isso? sim, teve alguns jogos que eles faziam desafios desafios. para que quem não conseguisse fazer aquele tipo de desafio, aí tinha que fazer alguma ação que não era muito agradável e não era saudável, né? Uns ou se Sim, cortavam ou se matar, enfim, é uma coisa complicada. O mundo da tecnologia, dependendo de como você consome o conteúdo na web, ele é benéfico e ao mesmo tempo ele não é. Eu já vi pessoas saindo da depressão a partir do momento que começou a utilizar uma rede social. E aí ela estava em depressão profunda ao ponto de não falar com ninguém da família. Era interessante. E a partir daí, quando ela obteve um bom celular e começou a utilizar a rede social, ela começou a falar com as pessoas da família de outros estados, começou a sair daquela bolha, começou a se comunicar, mas não largou, aí sim, retornou ao médico e retornou à medicação, porque nem a medicação estava tomando. E é interessante porque ela é invisível. Ao olho da medicina, que eu não tenho, assim, quem pode dizer isso não sou eu, evidentemente, você tem alguns nortes, né? Algumas coisas. É a ansiedade um pouco aflorada, os olhos, às vezes, você vê que a pessoa. Você vê que tem algum comportamento diferente. A pessoa se tranca no quarto, começa a desenhar escuro, a pessoa não tem vontade de sair, enfim. E você começa a. Se você tiver sensibilidade, você consegue perceber. Se você não tem essa sensibilidade, vai passar batido. É curioso isso. Eu fico. Isso muito me sensibiliza, porque assim, acho que é muito forte. Uma pessoa tem que ser muito forte para fazer uma ação dessa, né? No caso, a pessoa não tem essa força, é a doença que leva ela a fazer esse ato, né? é que, na verdade, o que, que é o suicídio, né, na maioria das vezes? É claro, está ligado à depressão, sim. Às vezes está ligado a um problema muito sério, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar, um problema de dinheiro. A pessoa está perdida e ela quer se livrar de um problema. E aí pode se parecer uma ideia, né, que a vida seria uma forma mais eficaz de acabar com o problema sem pensar nas consequências do que é tirar uma vida. Né? É um ato de desespero que pode acontecer em fração de segundos no momento da pessoa estar totalmente perdida, sem amparo, sem saber o que fazer com aquele problema. Claro que também está ligado à depressão, está ligado a transtornos psiquiátricos, então pessoas que têm alguns transtornos de personalidade, bipolar, já têm o hábito de se automutilar, enfim. Mas tem essa questão também da depressão e de como cada um lida com as adversidades e as dificuldades. Só que o que, que realmente, uma coisa que eu sempre pergunto, né? O que, que você está querendo matar? Que problema que você está querendo matar da sua vida? Porque aí a pessoa fala, opa, o problema não sou eu. Eu não sou o problema, então eu não preciso me matar. Eu preciso resolver esse problema que está me causando isso. Claro que precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento psiquiátrico, né, em alguns casos mais fortes, mas é uma questão que precisa de muita atenção e tratamento. Não dá para a gente achar que vai dar conta. Então, depois eu vou falar um pouquinho, né, de alguns sintomas,
que a gente precisa ficar atento e que a maioria das pessoas acha que é para chamar atenção, acha que é para fazer chantagem emocional, mas a gente não pode subestimar esses comportamentos, porque a maioria das pessoas passam algumas informações que dá para a gente ler, né? O psicólogo consegue ler isso mais facilmente, mas a gente legalmente pode buscar ajuda quando desconfiar, né? Mas sabe o que eu queria? Eu sei que a gente está nesse ponto assim, bem, bem sério, Sim. mas sabe, eu fiquei aqui curiosa. Marcelo, que é da área do teatro, né? Não sei como é que. Quando a gente está sob uma lente, né? Nosso comportamento muda, não muda? Muda. Muda. Né? Como é que a gente se porta na frente de uma lente? Até você, Lopinho, como é que você vê as redes sociais, né? E por trás de uma lente, por trás de um espetáculo, né? Uma encenação, às vezes a gente sente aquela dor quando está encenando, não sente? Você já fez algum vou deixar drama, Marcelo falar primeiro, depois eu vou falar meu ponto de vista. Fala, alguma Marcelo. questão assim que você interpretou e que você sentiu aquela dor? Porque o cérebro da gente, ele vai para o lugar que a gente leva ele, né? Não sei se você já teve alguma experiência nessa área. Me deu um interesse assim de perguntar isso para você. Tem uma questão assim um pouco, você tem que primeiro situar o segmento, porque dependendo do segmento, vou falar do segmento, por exemplo, televisão e teatro, são segmentos totalmente diferentes. E eu diria para você que esse aspecto, para ser abordado sob esse ponto de vista, que você levantou até muito interessante, o teatro ele se presta mais. Por quê? Porque o teatro ele é uma coisa mais intensa, ele é uma coisa mais densa e é uma coisa mais de contenção, né? Já a televisão não é, e é uma coisa muito rápida, muito rápida. Aí você fala assim, mas então na televisão a gente não tem emoção? Tem. O problema é que você tem uma questão muito mais rápida e muito mais cortada na televisão, e no teatro você segura aquela emoção durante uma hora. Você segura aquela emoção, a personagem, durante uma hora. E nesse uma hora, Ivana, o que é muito importante é quando você está presente em cena, você tem que ter o sentimento, primeiro, de com quem você está contracenando, quer dizer, com qual personagem, e o mais importante é o antes e o depois desse personagem. Porque, teoricamente, eu sei qual é o destino da trama, né? Então, eu sei qual é o destino da trama. Então, o que é difícil é isso. Quando você tem uma comédia, você tem uma coisa muito mais suave. Quando você tem um drama ou uma comédia romântica mais denso, é muito mais difícil. Televisão é muito mais rápido. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho que não foi ao ar, porque a família, a esposa, a viúva do cara que morreu, foi um programa Você Decide, aqueles que investigavam o assassinato. E, infelizmente, o programa não foi ao ar. Eu, quando cheguei para gravar no Projac, e aí eu fui para um daqueles centros provisórios que eles têm, assim, nas locações, eu, quando entrei no camarim, tomei um susto quando eu vi a foto do personagem no espelho, porque era eu, idêntico. Então, eles fazem uma pesquisa assim, né, facial muito interessante. Era o cara igualzinho, cara da Paraíba, gerente de um banco, que, na verdade, não se suicidou. Ele não... A princípio, a notícia da morte dele foi de suicídio. Ele suicidou, mas, na verdade, depois, quando contaram a história, porque uma pessoa estava num salão e contou a história. E essa pessoa estava participando do sequestro do gerente, ele era o gerente de um banco. E aí aí o cara contou que, na verdade, os sequestradores forçaram ele a pegar a arma que ele tinha no porta-luva do carro. Então, foi um trabalho até muito interessante, porque desenvolveu-se várias coisas. Foi um trabalho gravou-se um dia inteiro, né, em Barra de Guaratiba. Muito interessante, mas assim é penoso, né, porque eu usei sangue cenográfico no ouvido,
que teoricamente ele deu um tiro no ouvido. Você tinha que ter aquele sentimento. Então, na hora que o diretor pediu para eu sair com o carro, por exemplo, que na verdade era o sol das 5, mas na verdade era o sol das 5 da manhã, que é idêntico, parecido, né? E aí esperava o sol para fazer, e você tinha que sair, curioso até que você tinha que ter carteira de motorista, você não dirigia no set. Aí, e aí o diretor dá as dicas. É assim, o diretor dá as dicas daquele sentimento que ele quer. Então, por exemplo, assim, você está saindo para trabalhar tranquilo, você não sabe o que vai acontecer com você. Ponto. E aí você vai. Se eu tivesse uma cena de teatro, eu entraria e faria. O último trabalho que eu fiz, até recentemente, e que me exigiu muito, foi até um texto meu, eu fico 1 hora em cena. 1 hora em cena. Porque são 2 atores só, uma peça minha autoria, verão, são 1 hora em cena. Então, assim, a gente sai assim, em fração de segundos, mas assim, vapt-vupt. Então você tem que segurar aquela onda. Mexe muito. Eu diria para você que mexe. Então, a resposta objetiva à sua pergunta é o trabalho atoral, o trabalho de interpretação, ele mexe com o emocional, com o físico, né? E eu tive trabalhos que eu saí esgotado, né? De cena, em cena. Eu saí esgotado. Mesmo esse, né? Mas, assim, ao passo que a comédia era uma maravilha, né? Porque você se diverte, desopila o fígado, é muito interessante. Então é isso, o trabalho denso da arte, ele nos coloca frente a isso. Eu tenho feito a leitura de um texto que um amigo meu me provocou, Romeu Tonini, não sei se você lembra, Lopinho, claro que lembra, né? Do amigo Romeu Tonini. Ele quer me dirigir no monólogo, e o nome desse monólogo, Ivana, é Diário de um Louco, que é do Gogol, que foi também um autor de vários sucessos, um autor russo, né, nascido em 1500 e pouco, e a peça é um servidor público, né, em fase de aposentadoria, essa coisa toda, super tranquilo, super normal, só que ao longo do espetáculo ele vai fazendo um diário, né, falando sobre o chefe dele, sobre o assédio moral, sobre a perseguição, sobre a esposa, essa coisa toda, sobre a rotina do dia a dia, a chatice toda, essa coisa toda, e ele enlouquece. Até o final da vez, literalmente ele enlouquece. É um texto muito interessante. É um monólogo, então é 1 hora em cena também. Esse, por exemplo, pelo que eu percebi, é um personagem que vai dar trabalho, porque você acaba esgotado, você está esgotado. Então, mas é muito interessante, eu gosto muito. Né? Porque você Mas essa entra no diferença, né? personagem, né? Você entra no É, é, personagem, como você falou, mexe com a emoção, é, mexe com os sentidos. No teatro, você ainda tem as pessoas que estão é, ali de plateia, e eu estou falando isso porque quando a gente está isso. em casa, sentindo uma depressão, sentindo uma emoção, quem é a nossa plateia? A nossa família, são os nossos É, amigos, né? E você vê o quanto a cabeça da gente, quando a gente hiperestimula para um pensamento X, o quanto que ela responde como se aquilo fosse real, né? Então, por mais que as pessoas saibam que aquilo é um teatro, poxa, eu choro até em propaganda de margarina, eu sou a chorona. E eu e, sei que aquilo é uma propaganda, eu sei que aquilo é uma coisa, então, assim, o quanto que as nossas emoções, elas são sensíveis a qualquer estímulo, né? Nesse ponto. eu resisto um pouco àquela coisa da teoria, Ivana. Eu resisto muito a essa questão que assim, porque às vezes assim, tem diretores ó, que são muito teóricos, no sentido assim, você tem que buscar a sua memória afetiva. Eu canso de ouvir isso, eu cansei de ouvir. Então. Só que eu acho que a memória afetiva que eu tenho que buscar não é a minha. Eu tenho que buscar a memória afetiva do personagem. Então, o trabalho mais desafiador é quando você tem o personagem e ali em cena você tem que buscar a memória afetiva dele, sem aquela dica e aquela bandeira do que vai acontecer na frente, para você não dizer, não vai acontecer isso. E faz parte da Então, construção do personagem, né? construção, entendeu? Então, essa questão das teorias, isso me deixa um pouco abalado, porque eu acho que é muito de momento, entendeu? A frieza da TV, né, do cinema, essa coisa toda, ela coloca nessa situação. E, curiosamente, esse último trabalho que eu fiz do cinema, do filme, foi até um trabalho muito legal, porque teve leitura, teve discussão sobre personagem, sobre a questão da postura, teve o visagismo, que é aquela questão todo visual e tal, teve a questão da postura, quer dizer, como que
o policial se comportaria? Qual seria a reação daquele sentido e tal, não sei o quê. Enfim, e um que eu fiz como juiz de paz, né? A participação é mínima, mas você que requer uma concentração, um desafio. Então, quando a Ivana falou de como que você se comporta na frente das câmeras, é um desafio. Na frente das câmeras, eu digo que é um desafio. Porque quando você está no teatro, você invoca a quarta parede, que é onde está o público ali, você invoca a quarta parede. Mas muitas das vezes, os trabalhos pedem para a gente romper essa parede. E é quando você vai ao público e faz a cena de plateia. E eu tenho, por exemplo, um bloqueio. Se eu estou no público, eu odeio receber cena de plateia. Mas se eu estou no palco, eu adoro fazer. Quer dizer, vai entender. Né? Vai entender. Mas eu tenho, Ivana, eu tenho verdadeiro pavor, fobia em cena de plateia. Então, quando eu vou assistir algum espetáculo que não é meu espetáculo, que eu não conheço o espetáculo, eu sento da fila do meio Você para fica trás. longe. Fico longe. Mas mesmo assim, uma vez não adiantou. Você tem lá na ponta, na última coisa, a menina me achou lá aquele ali, pronto, pegou tudo. Foi lá na aldeia, Lopinho, no Festival de Teatro. Eu estava quietinho, falei assim, vai cismar comigo. E não sei porque, até uma questão que eu preciso trabalhar aqui. Qual é o problema, qual é a timidez nesse sentido? Se quando eu estou do lado de lá, eu pinto sete com as pessoas, entendeu? Pinto É sete. interessante isso, o negócio. É, Agregando o valor que você está falando, assim, em relação à pergunta da Ivana, por trás das câmeras. isso. Quando eu tive a Não, oportunidade como de que estar. você vê com o desafio? O desafio, você tem uma Então, pessoa te olhando. No então, teatro você tem um monte. Agora, a câmera incomoda muito, Ivan. Muito, muito. então, Claro. Né? no teatro, a minha sensação, o que eu recebia, de acordo com a temperatura do que a gente ia ali evoluindo, o termômetro é a plateia. E isso vai te motivando a cada vez mais. Então, assim, você fica Claro. mais desinibido. Parece que você coloca uma máscara. É como se você fosse um bate-bola. Você bota uma máscara e aí dentro dessa máscara você faz de tudo. Ninguém está vendo que é você que está ali. Teve uma peça que eu fiz um mime com um fotógrafo que ficava procurando dentro de uma vila o raio da igreja para fazer uma foto e não conseguia encontrar. Foi encontrá-lo no final da peça, né, Marcelo? É verdade, muito Foi, bom. foi sensacional. Aquele Agora, trabalho é ótimo. foi ótimo. E assim, agora interessante, eu vou trazer agora uma outra visão. Quando você fala por trás das câmeras, ou por outro lado, né? Como que você se vê? No âmbito da tecnologia, cara, é muito difícil. Eu não sei para os outros profissionais da minha área. Quando eu vou fazer uma análise muito focado em compliance, fraude, analisar processo, eu tenho que pensar como aquela pessoa desenhou aquilo e para qual fim. Então, eu já sei o que eu tenho que detectar, porque eu tenho que pensar como aquela pessoa. E isso é muito complicado, porque você tem que dividir o seu cérebro de uma maneira que você tem que pensar qual era a construção, qual é a construção que deveria ser, depois que você viu aquela linha do tempo. Que quando você está numa empresa ou em algum outro local, você só vai saber das notícias depois que elas acontecem. Você até aí, é rádio corredor, você supõe. Mas quando isso te dá um input para você ir. Mas eu te digo assim, muitas das vezes é desafiador. É desafiador. Mas hoje eu digo para você, eu consegui me controlar e consegui me adaptar e me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso me trouxe de bom. Aí eu consegui ter a sensibilidade de perceber mais o outro. Como eu faço análise de fraude, análise processual, análise, enfim, de tudo, em tecnológico, comportamento em rede social, enfim, eu faço essa análise. Eu visualizo, você não precisa analisar uma pessoa pelo que ela coloca, a foto que ela estava na praia, a foto que ela estava na serra, a foto que ela estava... Não, você vê o comportamento do que ela segue. Você já vai ter ali uma diretriz do qual é o raciocínio dela. Ela vai estar te enganando, colocando fotos de momentos legais. Vai colocar uma foto tomando uma cerveja, vai colocar uma foto que estava num churrasco, vai colocar. Mas dentro daquele ser humano, você vendo as postagens que aquele ser humano vai colocar, você começa a perceber que o indivíduo ele tem uma curva de comportamento muito. É, ela não é reta, ela é curvilínea, né? Ela não é reta.
você começa a ver que ela está perdida. Os pontos não ligam. E aí você começa... Eu consigo perceber. E nesse ponto, se é uma pessoa amiga, e aí, como é que você está? Tudo bem? Tanto tempo que eu não falo com você. Eu pego e ligo. E aí eu vejo assim, cara, eu tenho que ligar porque não tá legal. Não tá legal e é uma coisa que me chama muita atenção, porque quando a gente fala, você falou dos mitos, eu fiquei pensando numa coisa que as pessoas muito falam assim, um mito, né? As pessoas que ameaçam se matar nunca farão isso. Ah, é só para chamar atenção. Eu acho isso falso. Acho não, isso é falso. Que a maioria dos suicidas fala ou dá sinais, né, sobre as ideias de morte. A boa parte dos suicidas expressou dias, semanas anteriores. E aí, cara, o desejo de se matar. Então não é uma coisa simplesmente de um mito. A importância de perceber o comportamento, cara, é muito interessante isso. Eu acho que isso faz a gente linkar com o nosso segundo encontro, que foi comunique-se, né? Fale mais, entre em contato, ou melhor, escute. Escute mais o seu amigo. Mas não é o escutar dele falar, é escutar o que ele precisa dizer e ele não consegue. Né? Nesse ponto, né? E se a gente for pensar, né, você é um especialista, você consegue perceber essas curvas, mas vamos pensar nos adolescentes que estão vendo as fotos dos amigos postando um monte de coisa. Não tem uma história, não tem um contexto, é só a foto. Aí aquela foto que tem mais curtidas, aquela foto que tem mais, então aquele cara que é o mais popular, olha, a vida dele é muito feliz. Né? O que você acha? Você é um especialista, eu consigo perceber, porque a gente também conhece, né? A gente tem um aprofundamento maior e talvez uma malícia. Mas para os adolescentes, vamos dizer aí que a maioria dos suicídios ocorrem a partir dos 15 anos, né? Se a gente for pegar esses dados que tem da Organização Mundial de Saúde. 15 anos a 29 anos. Será que eles param para ler o que as pessoas estão ouvindo ou elas só vão ver? Se eu pegar um Instagram ou Face de um adolescente, será que vai dar para perceber nitidamente uma pessoa leiga da mesma idade que aquela pessoa está com problema? Acho que não. Porque o que a gente posta nas redes sociais? Todas as nossas vitórias, as nossas conquistas, os nossos passeios bacanas. Tem pessoas que usam para desabafo? Tem, mas é muito raro, né? E o que acontece quando a gente pergunta para uma pessoa que não está bem, assim, e aí, como é que você está? Qual a primeira coisa que ela responde automaticamente? Tô bem. Tudo bem, tudo ótimo. É. E ela não está bem, ela não está Não. ótima, né? Outro dia postaram, né, pessoas, adolescentes, pessoas que se suicidaram. A última foto que elas postaram nas redes sociais, e as pessoas eram fotos em que você olha, quem vê cara não vê depressão. Nunca que alguém, por aquela foto, ia imaginar que aquela pessoa super maquiada, super arrumada, rindo, feliz, com um monte de amigo, e segundos depois ela se suicidou. Por quê? Porque não se fala, é proibido falar, né? Essa pessoa idosa. Às vezes a pessoa não está afim de ouvir que a pessoa está com dor, está com isso, porque todo dia ela fala de dor. Poxa, ela precisa falar, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida naquela dor. A gente não quer ouvir, a maioria das pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque ela já tem os seus próprios problemas e não consegue lidar com mais outro problema do outro. Falta empatia, falta, né, o jogo de cintura. E aí é onde que essas pessoas entram em depressão. Por quê? Porque não está falando de sentimento, não está falando que tem problema. As pessoas não estão prontas para ouvir. Aí tem que procurar fora, procura um psicólogo, aí sempre tem aquela amiga que ouve, mas tem dias que ela não está para ouvir. Dentro da família é uma correria, nem sempre os pais conseguem ter esse tempo de conversa. O advogado é um pouco psicólogo também, né? Se você parar, não é, Marcelo? Muito. Não é, Marcelo? Muito. Muito. Eu acho assim, a gente divide a profissão em duas partes iguais.
50% de advogados que não tem psicólogo, na maioria das vezes. Sim. Psicólogo. A única diferença é que a gente não tem receituário. Não invade a questão da medicação, mas na maioria das vezes é psicológico. Eu posso assegurar. Voltando só rapidinho lá no teatro e na arte, Ivana, para dizer a você que é importante saber o seguinte, qual é o índice do comprometimento do personagem em relação ao drama. Por exemplo, você tem um personagem mais introspecto e tem um personagem mais liberal. Geralmente, a tendência é quando o personagem tem poucas falas e ele é mais denso, né? Ele tem um trabalho mais desafiador. E ainda quanto em relação às questões da rede, que você falou assim, você perguntou como que a pessoa, como que o adolescente, por exemplo, nós sabemos o que ele está refletindo ali. O que eu tenho a dizer a você é que não só os adolescentes, como nós adultos, na maioria das vezes, eu acho assim, 80% da leitura é superficial. A pessoa clica por clicar, dá o like por dar, é, automaticamente, aquela coisa automaticamente. Apareceu a postagem do Lopinho, cliquei, toquei, então, às vezes nem ouve, nem escuta. Eu acho que 80% acontece isto. Então, eu acho, tanto assim que eu já falei isso, até acho que no nosso primeiro ou segundo encontro, de que 90% agora do celular você fala por WhatsApp. As pessoas não têm a mania mais de ligar, não têm o costume de ligar. E quando vai ligar, sempre pergunta, posso falar? Posso ligar? Porque é tudo no WhatsApp, é tudo digital. A comunicação comprometeu um pouquinho. Acho que é isso. Muito, Então, você muito. imagina você identificar, por exemplo, né? Ivana tem razão, tem gente que desabafa, mas, por exemplo, a ponto de você tentar identificar, aí você vai pelo comportamento. Por exemplo, você pega, eu tiro pelos meus sobrinhos, né? Então, primeiro que às vezes eu não entendo nada do que eles falam, porque eles falam estão correndo, e eu estou enfrentando um problema hoje, porque mamãe está aprendendo a usar o WhatsApp, então está uma confusão, porque está o celular 10-0 por enquanto, está algum rolo só. Mas estou ensinando com paciência. E eles mandam mensagem para ela, quero dizer, oi, Val, tudo bem? Aquela coisa de 15, 16 anos mesmo, a velocidade. E aqueles games, que vocês me perdoem, eu não entendo nada. Bulhufas daquele. Eu não sei onde que eles conseguem entender aquilo, sinceramente. Não sei. Até onde eles estavam com o Xbox, no Batman, que eu adoro, por sinal, tá tudo bem. Aí começou a evoluir, começou a aparecer um stop. Eu não entendo nada daquilo. Nada, nada, nada. Você começa a observar que assim, se a gente falar de gamificação, de jogos, a gente fala que no nosso tempo, voltando aí 30 anos, vamos voltar 30 anos, não estamos falando da nossa cidade, mas voltando 30 anos, a gente tinha um Atari, ou tinha jogos de 8 bits, né? Hoje a gente tem jogos que simulam ataques, simulam sequestros, simulam gangues, fazendo tiros, e você Então, fica observando assim de uma forma assim, caraca, o comportamento e se torna profissional, né? Você vê que existem equipes em todo mundo que fecha estádios de futebol para ter esse tipo de comportamento. É interessante e que é aí que você vê que quem não tem uma mente ou uma família bem estruturada, uma pessoa que está acompanhando, que tem um bom olhar, uma boa sensibilidade, você pode perder a pessoa não por outros jogos, por outras questões. É bem forte isso, né? O E jogo pouca. até desculpa te interromper, né? Que eu, inclusive, eu estava fazendo um estudo há um tempo atrás sobre esse tema, né? Até teve aí a questão do suicídio, inclusive foi na escola do meu filho, menino que matou os pais, matou os avós, e estava achando que era ele, e no fim descobriram que ele jogava um jogo muito violento, e aí saiu toda essa bafafá dizendo que os jogos influenciavam, mas não. A gente precisa ter consciência que assim, o jogo não é o fator principal, ele pode influenciar, sim, mas ele não é um fator determinado para agressividade, para fazer. Existe Não, todo um contexto, que nem esse menino, os pais eram policiais, ele manipulava a arma tinha em casa, então, quer dizer, tinha toda uma vivência
de pai e mãe policial, era uma questão. Então, teve muitos estudos por causa disso, assim, O ele jogo não é o start. influencia. O jogo não pode ser É, o start. Não é o isso, ele, start. ele não é o fator que, Não que, é isso. que Não é isso. determina, né? Exatamente, Então, entendi. só para esclarecer, né? Claro. E eu queria só fazer uma adendo, porque o Marcelo falou da questão que o psicólogo medica. Quem medica é o psiquiatra, o psicólogo ele indica, é o médico psiquiatra, o psicólogo Eu ele acho não que foi passa. isso. Eu esqueci de falar do psiquiatra. É o psiquiatra. Eu deveria ter Psicólogo, falado. Só psicólogo não também faça não medicação medica. do psiquiatra. Isso. Só Perfeito. para. Interessante isso, né? Claro, importantíssimo esclarecimento. Porque a gente está falando aí de comportamentos que levam a isso que a gente está falando, a essa campanha que é fortemente, deveria ser fortemente divulgada pelas mídias. E você não vê essa campanha ser divulgada. Tinha que ser É, divulgado. Pelo você vê mais número nas expressivo, né? Você vê mais nos sites mesmo específicos da psicologia, psicologia que, né, você vê em todas as postagens, pelo menos nos meus grupos, é o que está em ênfase. Mas quantas pessoas que frequentam o meu ambiente, né? Eu estou nesse ambiente porque eu sou psicóloga. A gente, como psicólogo, a gente está careca de saber que existe o Setembro Amarelo, que existe o suicídio, né? Mas quantas pessoas que acessam, Ivana, né? interessante, eu não estou te cortando não, é curioso Não, isso. Quando eu fiz a comunicação empresarial, minha pós em comunicação empresarial, e a gente estudou todas as formas de comunicação. Aí chegou em um dado momento, eu fiz a pergunta, vem cá, por que não é comunicado o número de suicídios? Porque estimula. Eu falei, não pode ser isso, não faz sentido. E assim, eu fui trabalhar numa empresa que as janelas eram todas lacradas. E depois a gente vai saber, né, envolvido com outras questões, e aí você vai saber como funcionava, enfim. Cara, é muita gente que faz esse tipo de ação. São muitas pessoas. E a gente não tem noção. e não tem classe social, não tem padrão, não tem cor, não tem raça, não tem credo, né? Porque são vários fatores que levam mesmo, né, a pessoa a cometer, né? E aí eu queria, assim, aproveitar, não sei o nosso tempo como é que tá, mas enfim, para não No deixar de finalzinho, falar, eu gostaria muito de falar, né, que tipos de observações que nós deveríamos ter, né, as nossas famílias, nossos amigos, para começar a, a, a ter um olhar mais cuidadoso. Não é também para exagerar, falar, não, porque ela tem esses sintomas, ela vai se suicidar. Não, são cuidados que a gente tem que pode ser um indício. Tá? Não quer dizer que é, né, sintoma que, olha, ela vai é que assim, se tem mais de um desses constante, que a pessoa está paralisada ali na vida, é muito importante procurar a ajuda de um psicólogo, e o psicólogo vai ver a necessidade de ver se está indicando para um psiquiatra, está fazendo algum outro tipo de acompanhamento, né? Então, acho que, assim, comportamentos muito retraídos, dificuldades para se relacionar dentro da família e com os amigos, né? Uma coisa que muda, né? Claro, tem pessoas que são tímidas, mas geralmente a pessoa muda um comportamento, então ela ela tem mais desânimo das coisas que ela que tinha vontade antes, né? Pessoas que já têm algum tipo de depressão, algum transtorno psiquiátrico, quando eu falei, né? São pessoas que também podem ser mais susceptíveis a fazer um ato desses. Álcool, drogas também, porque você está fora de si, e aí é o momento que você se desliga e você não tem noção das consequências do que você está fazendo. Transtornos de personalidade, esquizofrenia, pessoas muito ansiosas, que têm ansiedade generalizada, também se vê, às vezes pode ser uma atitude desesperada para parar aquele sofrimento, né? Pessoa que está com uma mudança, de repente, muda muito o apetite, muda muito o ritmo de sono, a pessoa que se odeia e que fala muito do sentimento de culpa, que se sente muito envergonhado de si, né? Pessoas que estão sempre com aquele sentimento de solidão, eu sou sozinha, ninguém gosta de mim,
A desesperança da vitimização, vida, né? desesperançoso da vida, não ver futuro, aquela situação de impotência mesmo, assim, o que eu estou fazendo, que sabe quando a pessoa não tem um estímulo para continuar, pessoa que fala sobre morte repetitivamente, pessoas acham que pode ser, como eu falei, né? Ah, isso aí é para chamar atenção e não dá valor. Quando eu falo, né, por isso até que eu falei da questão, né, do ator, eu estou comunicando para o meu cérebro que isso pode ser uma possibilidade. Inconscientemente, eu estou dizendo que isso pode ser uma possibilidade para mim, mesmo que eu não tenha intenção, mas se eu estou falando, é que nem divórcio, né? Quando a pessoa vai se divorciar de uma pessoa, primeiro ela faz o divórcio emocional. Ela já começa a pensar onde ela vai morar, do que ela vai viver, e aí ela faz esse divórcio emocional. O suicídio também a partir do momento que eu começo a falar, começo a pensar, é como se eu estivesse fazendo um suicídio emocional. Falar assim, isso talvez seja uma possibilidade, não vamos naturalizar. Acolhe, ouve, por quê, entendeu? Do Pede tipo, hoje ajuda não, se não dá do conta. tipo, o que eu estou entendendo é do tipo, pô, não faz mais sentido, então agora não tem um porquê eu estar aqui, e aí a pessoa vai e comete o ato, né? Sim, é bullying, a pessoa que sofre muito bullying. Tem gente que fala, você não deveria morrer. Quantos casos que a gente vê aí de bullying na escola, que a pessoa se suicida e aí vai lá ver no celular, você devia morrer, você não deveria existir. Ela ouviu tanto isso que ela, Rapaz, de certa olha, forma, canalizou isso para você já, ela. e você está falando uma coisa muito forte, porque assim, você imagina na nossa geração, quando nós éramos mais jovens, que não tinha essa globalização, o quanto de crianças já ouviram isso? O quanto de adolescentes que já ouviram isso? E hoje elas, de repente, não fizeram o ato do suicídio, mas estão em outras frentes muito perigosas, enfim. Sim, elas não fizeram suicídio, mas provavelmente elas tiveram alguma consequência da autoestima, pode Sim, ter entrado em depressão. Talvez a depressão não evoluiu no suicídio, porque como eu falei, não é que todo mundo que é depressivo vai, vai. mas quando não é tratado, isso é evoluído, porque a gente tem 3 graus de depressão, leve, moderada e grave, né? Então, quando chega no grave, a pessoa sai de si, né? Então, é complicado a gente querer, sem ter a habilidade, sem ter o conhecimento, dizer, as pessoas ou banalizam ou acham que tudo é depressão. Ah, eu estou depressiva. Ninguém está depressiva. Você tem depressão, né? Ou você não Pode tem, ter né? um momento triste, que você está ruim naquele momento, está passando por um luto, está passando por uma dor momentânea, mas a depressão, eu não acordo hoje depressivo e amanhã eu não acordo. Isso precisa de diagnóstico, né? As pessoas ou exageram ou naturalizam demais. Ah, isso é frescura. Também não é frescura. Quem teve depressão sabe. Eu tive depressão por 2 anos. É você lutar com uma coisa que você não tem força. É Você sabe que invisível. é totalmente fora da casinha. Você não tem força para lutar por você. Você chora da hora que você acorda até a hora que você dorme. E você está tudo feliz, você não está passando por problema, por nada, é uma coisa que vem. Né? O meu foi por causa de estava grávida, engordei quase 30 quilos, meu pai teve um câncer, na sequência ele morreu muito rápido, e eu não aguentei tudo aquilo. Fiquei 2 anos, uma depressão gravíssima, tomando muito medicamento, fazendo acompanhamento psicológico. Nunca mais eu tive uma recaída, nunca. E as pessoas falam, quem tem depressão tem sempre recaída? Não necessariamente. Depende, cada um é um ser Corre o humano. risco. Mas quem teve sabe o quanto é limitante. E quanto é limitante para toda a família, porque a família adoece junto e não sabe o que fazer, porque nem a pessoa sabe o que ela precisa para ser ajudada. É extremamente delicado uma depressão. Até Né? mesmo Então, importante isso que você está falando, não te cortando e de maneira você nenhuma. nunca está me cortando, fica tranquilo, que eu me acho. Não, não, relaxa. O que eu estou falando com você é o seguinte, é até interessante porque quando você tem a pessoa, eu falo muito interessante, né?
Interessante isso, né, Marcelo? É muito interessante quando você fala Eu interessante. falo muito interessante. Muito, Eu tenho muito que cortar isso. Eu falo muito interessante. É melhor interessante. do que né. Né? É. Interessante é bonito. Ah, então tá bom. Assim, até na escolha do profissional, na linha do psicólogo que vai tratar aquela questão, né? Porque cada questão é uma questão, né? Cada indivíduo é um indivíduo, né? Não tem isso também, Ivana? Tem as abordagens, cada um se identifica com um. Nós temos hoje diversas abordagens. Tem pessoas que gostam de falar mais, tem pessoas que gostam mais de ser ouvidas. Então, tem abordagem para todo mundo. Tem as que são mais pontuais e cada um se adapta, né? E às vezes a pessoa faz um tratamento, acha que o tratamento não dá certo, está dando certo, mas às vezes é a abordagem que ele não se adaptou. É que nem escola. Escola tem pessoas que aprendem mais no construtivismo, tem pessoas que aprendem mais no método tradicional, mas elas aprendem, só que de formas diferentes, de estímulos diferentes. Então, às vezes, não é nem o tratamento, talvez a abordagem que você não se identificou, né? Ou não se sentiu seguro com o profissional. Então, assim, tem que tratar. E quem está do lado tem que ficar atento. A pessoa mudou muito comportamento, está muito isolado, não está se animando com as coisas que... Pode ser depressão. E a depressão, ela evolui. Por quê? Porque a depressão você vai ter só pensamentos negativos. Você não tem força para sair daquilo, você não vê luz no final do túnel. Você só vê Eu falo que a depressão ela é uma areia movediça. Quanto mais você tenta se debater, mais você se afunda. Para você sair de uma areia movediça, você precisa de uma ajuda externa. Alguém que te tire, te dê a mão e te tire dali. A depressão é igual. Eu que tive depressão, eu me senti exatamente assim, numa areia movediça. Eu sozinha não ia sair dali nunca. Você acredita que existem pessoas que têm vergonha de dizer que têm depressão? Sim, sim. Às vezes tem pessoas que não falam nem em sessão. Demora um tempo para falar, né? É claro que aí a gente meio que já entende, mas as pessoas têm medo de falar. Por causa Tem do pessoas que preconceito, têm né? depressão e quando chega o marido finge que não tem, que tá tudo bem, que tá tudo feliz, né? É uma coisa assim meio parecida com a camuflagem da violência doméstica. Pode ser ou não? De certa Ou forma, as eu pessoas não compliquei, eu gostam de compliquei muito. preocupar as outras, né? É. E existe o medo de ser julgado. Porque as pessoas, quando você está triste, por exemplo, Pronto, a às Ivana fez a vezes ligação. Fez a ligação. Ela acabou de fazer a ligação com o que você perguntou, que você falou, é da violência doméstica. Fez a porque, ligação. porque às vezes o que acontece? Quando você fala para uma pessoa, às vezes até uma pessoa da família, que você está com depressão, que você precisa de ajuda, não sei o quê, as pessoas também não sabem lidar com aquilo e na melhor das intenções, você fala assim, mas você tem tudo, por que você está com depressão? Você tem teu filho, você tem tua família, você tem teu apartamento. As pessoas, elas querem animar, mas elas não sabem como. E não é isso, porque é uma coisa tão interna que tanto faz o que eu tenho, o que eu não tenho, porque ali já não faz mais sentido nenhum. Não, Não é isso. E não as é isso. pessoas falam para querer animar, entusiasmar. Então, assim, aí a pessoa não se sente confortável de falar, fala assim, poxa vida, realmente, eu não vou falar com essa pessoa porque ela não está vendo por que Não eu tá dando tô. importância pelo meu problema, Mas né? é inconsciente, é na melhor das boas intenções. Porque eu falei assim, imagina, sai dessa menina bonita, a menina que tem estudo, estuda na Pois melhor é, tem escola. tudo, né? E aí não acolhe, não valida aquele sentimento. O que aquela pessoa está Ainda tem precisando é outro validar. comportamento, ô Ivana, tem outro comportamento. Tem o que vai incentivar e a pessoa vai se sentir, é, poxa, não vai dar para eu falar mais, conversar com essa pessoa, porque essa pessoa tá achando que não é nada. E tem aquela pessoa que se afasta. Sim, exatamente. E É que o as pessoas familiar que falam se assim, afasta. eu não vou nem ficar perto porque eu também não quero, é como se fosse contagioso. E é. E é, porque quando você está perto de uma pessoa que está doente, você não sabe o que fazer. Você fica perdido, você adoece junto, porque você sofre com aquela pessoa e você. Porque assim, nem a pessoa sabe. Eu falo assim, quer que eu fique aqui? Você fica, não, sai daqui. É uma coisa muito inconstante.
Mas você quer que eu fique ou quer que eu saia? Naquele momento ela queria que fique. Agora, segundo depois ela quer que você saia. Porque nem ela sabe o que ela quer. Imagine o outro, né? Então a gente não sabe se ajuda às vezes atrapalha. Então fica perdido. Por exemplo, eu quando atendo uma pessoa com depressão, que eu vejo que está com dificuldade na família, principalmente quando é adolescente, tá? Eu chamo toda a família para explicar o que é depressão. Porque eles precisam de suporte tanto quanto. Por isso que eu sou da abordagem familiar, porque eu acho que a família tem que estar junto. E elas também precisam de cuidado. Porque que mãe que quer ver teu filho mal? Ela sofre 2 vezes. Eu queria que isso fosse comigo. Como a gente ouve isso? Então a gente precisa fortalecer também essa família que está lidando com uma pessoa. E buscar ajuda, né? Então eu acho que esses são os pontos assim mais importantes que eu queria, né, que eu pensei da gente trazer para essa conversa, que não pode passar batido. Foi sensacional, né, Marcelo? Interessante, muito bom. Até porque a gente situou a questão do Setembro Amarelo em várias perspectivas, desde o digital como a arte milenar do teatro, a prática na vida e na rede social. Acho que essa é a situação. Em todo caso, eu acho que o que a gente extrai desse encontro é a necessidade de intensificar, não a campanha, mas intensificar a comunicação e a boa comunicação, né, entre as pessoas. Acho que essa é a boa prática, né? E o mês não pode ser só o de setembro, ele tem que ser janeiro a dezembro. Acho que é por aí. A boa prática da comunicação. É difícil, né? Eu me lembro agora, não sei se eu vou conseguir reproduzir para vocês aqui, mas a Bia Bedran, ela disse que ensinava filha e tal, aquela educadora musical e tal, trabalhava muito na TVE, e ela disse que ainda cultiva esse hábito de virar a folha do que esse hábito de ficar só mexendo o dedinho. Ou seja, tentar... Eu sei que é difícil, porque hoje as crianças já nascem com o celular na mão, mas eu acho que a prática das campanhas ela deve ser de cada vez mais, ainda que através da rede social, que haja leitura, que haja compreensão, que haja isso que nós estamos fazendo, de uma forma mais, entendeu? Porque não adianta você pegar o telefone e dizer assim, qual é? Beleza, tudo bem, ok, valeu, tá, massa. Pronto, aí você estabeleceu uma comunicação por código, você não estabeleceu uma comunicação, que é o que acontece hoje, né? E aí vem as gírias, enfim, né? Não estou aqui apresentando uma posição retrógrada, não. Eu tô falando assim do sentimento, né? Que a gente precisa comunicar. Então, a prevenção do Setembro Amarelo, ela é nada mais nada menos do que uma intensificação disso que nós estamos fazendo, da conversa, da verbalização, não vou chamar de profundidade, mas da produtividade da boa conversa, do bom papo, né? Do que uma coisa superficial. Interessante, porque você, assim, e para finalizar, né, a gente finaliza com uma frase, Isso. mas antes da gente finalizar com uma frase, quando você fala da boa comunicação, é importante que as pessoas tenham essa percepção de ouvir também é uma forma de se comunicar. Ouvir o que o outro tem a dizer ou ouvir o que ele faz, o que ele está fazendo, como ele está se comportando. Você tem que ouvir, tem que perceber, tem que sentir. E isso é legal. Isso faz você mais produtivo, como o Marcelo falou. Cuida muito mais da saúde, como a Ivana citou. Né, Ivana? Né, Marcelo? Acho que é esse ponto, né? É isso. E a frase que ficaria para a gente finalizar o nosso encontro? É um aprofundamento da conversa. É um aprofundamento de que nós possamos nos entender. E se você falou uma coisa importante, o que você falou tem a ver com o que eu disse. Ouvir o outro, olhar o outro, mas prestando atenção. Sim. Não adianta eu dar um like para você, você vê que eu tenho um like, mas que eu não li o que era. Poxa. E isso acontece, eu vou repetir, 80%. Sim. Eu tenho Você nunca fez? Eu já fiz. Depois eu falo assim, caramba, tinha um textão ali, eu não li. Será que eu concordo com o textão? Eu gostei da imagem. Será que eu li o texto? Será que o que eu tô... Às vezes eu faço isso. Preciso confessar. Claro que aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, eu até assim agradeço, mas eu nem tenho tempo, não dá.
Não Não, dá, não dá. não tem como. Não Aquelas rola. mensagens homéricas, aquelas mensagens que vêm dizendo que é de Gandhi, não é de Gandhi coisa nenhuma, outros que são de Shakespeare, não é de Shakespeare coisa nenhuma. Ô, eu já É, mando logo. Não manda texto pra mim, não. Eu vou esperar não virar dá, filme, porque entendeu? assim, não dá pra ficar, Quando a entendeu? mensagem começa, um certo dia, pronto, aí essa já fiquem sabendo. Entendeu? Um dia, uma pessoa, aí não dá, minha cabeça não dá, não aguenta, entendeu? Não dá, não dá, entendeu? Fecha Não dá. aí, Ivana, com uma frase, Marcelo. Uma frase Oi. legal. Uma frase legal. Não vai falar toró de parpite de novo, não, mas fala uma Não, outra não, frase não. assim. É, Eu hoje eu vou prestar homenagem à Ivana, né? E vou ver se consigo lembrar, mas eu acho que eu tenho como lembrar. Se não tiver o computador, me ajuda. Eu hoje vou prestar homenagem à Ivana e a necessidade de a gente aperfeiçoar a consciência, o raciocínio, o psique, a, o equilíbrio da mente para não chegar ao extremo, né? Que a gente está aqui falando sobre o Setembro Amarelo, para não chegar ao extremo, né? É, eu quero prestar homenagem, não vai ser uma frase, vão ser acho que 4 ou 5 frases só, de Sigmund Freud. Hum. Tá bom assim, Ivana? Opa, É, tá ótimo. Me bom, sinto então, lisonjeada, obrigada. então tá. Então, a homenagem toda do Pep Talk hoje é sobre isso. É, o seguinte, eu acho que eu tenho aqui no computador, deixa eu ver aqui. Tinha, né? Se não tiver, eu vou tentar de cabeça. eu já Mas tenho a frase. pesquisa no Hã? Google. O quê? Eu já tenho uma frase. Dá um Então, tá, Google, dá um Google. eu vou passar então a minha frase, que na verdade é um pensamento de Freud, que Fala. acho que resume tudo isso, né, pelo ser humano. É preciso ser sem escrúpulos, expor-se, arriscar-se, trair-se, comportar-se como o artista que compra as tintas com o dinheiro da casa e queima os móveis para que o modelo não sinta frio. Sem alguma dessas ações criminosas, não se pode fazer nada direito. É isso, por hoje. Tudo E bem. você, Ivana? Não, eu vou falar, eu vou falar. Eu Ivana. só não sei o nome Gostou, do. Ivana? Poxa, eu vou Conhecia, falar. Ivana? Esse. Essa eu não É lindo. conhecia. É lindo. Obrigada. Você É lindo. conhece Maslow? Maslow. Maslow, sim, O que é da necessário para pirâmide das necessidades básicas. o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesmo. Uma Exatamente. homenagem para você, pelo Obrigada. Nossa, dia do hoje vocês estão psicólogo. super lisonjeada. Estou me sentindo assim na Berlinda. Obrigada. Eu, E eu, assim, né, como profissional, eu acho que o que é mais importante é valorizar a vida sem comparar com o do vizinho, né? Porque quando a gente compara com o do vizinho, às vezes a gente sempre vai ter um vizinho que vai ter um jardim mais bonito. E às vezes a gente deixa de olhar aquela flor que está nascendo dentro do nosso jardim, né? Então eu acho que a primeira coisa é valorizar a vida, valorizar o que nós temos, quem nós somos. Estamos em constante evolução. Todos nós melhoramos a cada dia quando a gente descobre as nossas fraquezas e vamos potencializando as nossas forças pessoais. Tudo isso pode ser treinado, habilidade social, inteligência emocional, tudo isso pode ser treinado, né? Então, eu acho que se você está passando por um momento difícil, busca a ajuda de um profissional. Avise os seus responsáveis, se você for criança, se você for um adolescente, que você precisa de ajuda de um profissional. Porque as pessoas que estão à nossa volta querem ajudar, mas não sabem como. E às vezes você pode não ter essa ajuda porque ele pediu para a pessoa errada. A pessoa certa para procurar ajuda numa depressão, tudo isso que nós falamos aqui, é para um psicólogo. Ele sim vai dar o tratamento adequado e você sai disso sem precisar tirar sua vida. Porque o problema não é você. O problema é externo a você. Você é a solução para esse problema. Se você não existir, a solução vai embora junto. Então é isso que eu queria deixar. muito bem. Certo? Gente, foi mais um prazer enorme falar com vocês.
Da Muito mesma obrigado. forma, Uma boa noite para desejo um bom vocês. final de semana para você, Ivana, para você, Lopim, para todos que estão Nos assistindo a gente. assistindo. Para vocês também, uma ótima semana. Obrigada por mais esse encontro. E vamos pensar direitinho, né, em tudo que nós falamos hoje, não só para essa época, como o Marcelo falou. Isso é um cuidado que a gente tem de janeiro a janeiro, Janeiro a janeiro. certo? Certo. Certo. Bom final de semana para todos. Valeu. Tchau, tchau. Até. Obrigada.